Nos primeiros dias de seu ungido ministério, especialmente no final da década dos anos 20 e início dos 30, T.S. Watchman Nee foi grandemente usado pelo Senhor no pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mediante o qual ganhou muitas almas para Deus. Embora começasse ele a gastar mais e mais tempo em edificar os crentes, e, já no final do seu ministério ativo, na última metade dos anos 40, parecesse estar ocupado cada vez mais com o ministrar aos que ministravam, permaneceu sempre arauto do glorioso Evangelho da Salvação. Neste volume publicamos 8 das muitas mensagens evangelísticas apresentadas por ele em seus primeiros anos de pregador. Que o Espírito do Senhor fale aos corações que leem este livro e os traga para a gloriosa liberdade que somente Cristo pode dar. Deus está disposto, e você? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ser mal compreendido é algo que a maioria das pessoas detesta ardentemente. A pessoa tem boas intenções e, no entanto, o que faz é mal interpretado como se fosse para o mal. Ela faz algo em amor, mas é interpretado de modo oposto. Há muitas coisas no mundo que irritam as pessoas, e o serem mal compreendidas certamente é uma delas. Contudo, desejo falar-lhes acerca daquele que é o mais mal compreendido pelo mundo inteiro, o próprio Deus. Alguns dias atrás li nos jornais a história de um idoso pastor que recentemente encontrou um jovem na rua que lhe disse: "Ai de mim, encontro-me numa circunstância por demais infeliz." Ao falar, lágrimas corriam-lhe pelas faces. "O que é?" perguntou o pastor. "É terrível demais", respondeu o jovem, continuando a chorar. Depois de mais algumas perguntas, o jovem tirou uma carta do bolso, dizendo: "Esta carta me foi enviada por um advogado." "Você a leu?" perguntou o pastor. Não ouso lê-la, pois algo terrível deve ter acontecido", respondeu o jovem. "Por que você não a lê para ficar sabendo o que diz?" Cartas de advogados nunca trazem notícias boas, sempre dão azar. De resto, não gosto de receber carta de advogados. Disse então o pastor: "Permita-me que a leia para você." "Está bem", respondeu o jovem. O pastor abriu a carta e depois de lê-la perguntou ao jovem se, de fato, ele não tinha lido a carta. Recebendo resposta afirmativa, o pastor lhe disse: "Esta carta, mandada por um advogado, é para notificá-lo de que um de seus parentes faleceu e deixou-lhe parte de sua herança. O testamenteiro está em certo lugar aonde você pode ir e reivindicar mais de $20.000 em herança." Deixe-me observar aqui que nossa atitude para com Deus não é nada diferente da do jovem para com o advogado. No instante em que ouvimos a palavra Deus, imediatamente tornamo-nos infelizes e nos sentimos mal, como se acreditássemos que esse Deus fosse alguém que não tivesse nenhum pensamento bom para com os homens. Assim, temos dois grupos de pessoas no mundo: o que já ouviu falar de Deus e crê no Senhor Jesus e o outro que ainda não crê em Deus e no Senhor Jesus. Creio ser mais do que provável que os que já creram podem testificar que antes de crerem, sentiam-se incômodos até com a menção de Deus ou de Jesus. É provável que tenham tido a mesma reação que o jovem teve para com o advogado. Mas ao crer de verdade, todos eles, sem exceção, provavelmente disseram: "Como gostaria de ter crido antes." A vantagem de crer no Senhor Jesus excede em muito a de receber uma herança. O que Deus diz ao crente é muito melhor do que o advogado jamais poderia dizer ao jovem. Pois a palavra de Deus nos diz que ao crermos no Senhor Jesus iremos para o céu e teremos a vida eterna. Eu também ouso testificar da verdade desta afirmativa. A primeira coisa que pediria de você é que não tivesse medo de ouvir falar de Deus e que também não imaginasse que o pensamento dele para com você seja para o mal. E se você me ouvir até o fim, reconhecerá que Deus bondoso ele realmente é. Vários anos atrás eu pregava o Evangelho no sudoeste da Ásia, onde encontrei um rapaz a quem tentei levar a crer em Cristo. "Senhor Ney", disse ele, "não há problema em sermos amigos, mas crer em Jesus não é bom." Da próxima vez que o encontrei, mencionei de novo o crer em Jesus. E ele me deu a mesma resposta. Pedi-lhe que explicasse.
Tenho um irmão, disse ele, que aceitou a Jesus aos 6 anos de idade, porém mais tarde ele morreu. Se eu crer em Jesus, não morrerei também como meu irmão? Isso não é bom. Como esse jovem compreendia mal a Deus? Ele entendia mal o próprio coração de Deus. Pense por alguns instantes. Que tipo de Deus pensa você que ele seja? Talvez você o conceba como um Deus carrancudo, feroz e rude. Ou pode ser que você o imagine como tendo prazer em ver as pessoas pecarem para que as mande para o inferno. Como é que você vê Deus? Certo dia, na casa de um parente, encontrei outro parente que tinha o grau de doutor e era professor de universidade. Ao tentar persuadi-lo a crer no Senhor Jesus, recebi a seguinte resposta: o seu Deus é mau. Ele nada tem que fazer no céu senão gastar o tempo examinando as pessoas na terra. Registra todas as coisas mais que vê nos homens. Depois, julga-os segundo os seus registros, condenando-os ao inferno. O seu Deus, pois, não tem bom coração. Ele anota apenas as maldades dos homens e gosta de ver as pessoas irem para o inferno. Que compreensão errada é essa? Como ele interpretou mal o coração de Deus? Você pode imaginar que Deus o odeia, que deseja condená-lo ao inferno em vez de o salvar. Mas permita-me dizer-lhe que conheço meu Deus. Por isso desejo entregar a você uma mensagem tal que depois de ouvi-la você jamais quererá desprender-se deste Deus. Agora, preste atenção à palavra dele. Por que Deus amou ao mundo? Por favor, tome nota, Deus é amor. Quão maravilhoso é que Deus não somente pense em você, importe-se com você, o note e tenha misericórdia de você, ele também o ama. Vários dias atrás, andando por um parque encontrei um ex-colega de classe a quem tentei persuadir a crer no Senhor Jesus. Por mais que tentasse convencê-lo, contudo, ele não se dispunha a crer. Eu estava a ponto de lágrimas. Pensei comigo mesmo, se tão somente ele soubesse quanto este Deus o ama. Entretanto, o que as pessoas mais interpretam mal é o amor de Deus. Você pode estar se perguntando que tipo de Deus ele é. Ele me salvará? Pode ele salvar uma pessoa como eu? Você está, pois, cheio de dúvidas. Desejo dizer-lhe que Deus não somente tem pena de você, não somente tem cuidado de você e não somente o nota, mas que também o ama. Desde o início do tempo, a coisa mais difícil para Deus era amar os homens. Entretanto, a primeira coisa que fez depois de o homem ter pecado contra ele foi amar. Seu pensamento para com os homens é bom. Como anseia ele que os homens sejam salvos? Mas você pode nutrir a ideia de que Deus é por demais feroz e cruel a deseja que você fique longe dele. O livro de Deus, porém, declara que ele é amor. Você é pecador, contudo Deus o ama. Você está longe dele, no entanto ele o ama. Vez após vez, Deus enviou seus servos para transmitir a mensagem de amor ao homem. Por exemplo, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Quanto ele nos ama! Até mesmo exemplifica seu amor com um exemplo extremo. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura que ele tornará a ela? Não se poluirá com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor, Jeremias 3:1. Quão desejoso Deus está de receber-nos a nós, pecadores, entretanto, não estamos dispostos a acreditar no fato de que Deus ama os homens. As pessoas continuamente indagam sobre como Deus poderia ser tão bom. Não obstante, devo dizer-lhe que Deus é, deveras, amor. Ele amou o mundo de tal maneira que finalmente concebeu um plano pelo qual ele próprio viria ao mundo como um homem para que pudesse falar-nos do seu amor. Há alguns anos eu descansava na montanha Kulin. Gosto de flores, de grama, de pássaros e de montanhas. Detesto prender passarinhos em gaiolas, prefiro vê-los a voar livremente pelo céu. Certo dia, muitos deles vieram e comeram o arroz que eu havia deixado na varanda. Pensei que isto mostrava o seu lado esportivo.
De modo que fui buscar outra tigela de arroz para eles. Mas quem haveria de pensar que eles se espantassem com a minha volta? Contudo, assim que saí, os pássaros retornaram. Ora, eu não tinha a mínima intenção de apanhá-los ou feri-los. Pelo contrário, tinha prazer em que se alimentassem de meu arroz. E gostaria de poder sentar-me no meio deles e permitir que eles me cercassem. Que alegria teria sido! Não obstante, os pássaros não compreendiam o meu coração. Eles sempre me evitavam. Veio-me, pois, o pensamento de que se eu desejasse que os pássaros me compreendessem eu teria de transformar-me em passarinho e conversar como eles, então eu poderia voar em seu meio e falar-lhes do desejo do meu coração. Só então eles não me compreenderiam mal. Mas eu não podia transformar-me em pássaro, portanto, não tinha meios de revelar meu coração a estas criaturinhas. O mesmo acontece com Deus no que se refere a nós. Ele nos ama, Ele gosta de nós, Ele deseja que estejamos perto dele, mas não compreendemos o seu coração. A palavra de Deus informa-nos como, outrora, mediante seus servos Deus revelou à humanidade o desejo do seu coração amoroso para conosco mediante porções diversas e maneiras diferentes. Ver Hebreus 1:1, 2, mas o homem falhou em compreender. Assim, ele não teve alternativa senão vir a este mundo e tornar-se homem. E este homem é quem conhecemos como Jesus Cristo. Pudesse eu ter me tornado um pássaro, teria sido aclamado como humilde. Entretanto, é preciso que Deus seja muito mais humilde para tornar-se homem. O Deus da glória condescende em ser homem. Que grande humildade! Aquele que está acima de tudo esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de homem. Permitam-me dizer que a vida terrena do Senhor Jesus teve o propósito de expressar o coração amoroso de Deus para com os homens. Se você ler a biografia de Jesus, descobrirá que ele não é apenas um homem bom, mas o Deus do céu que se tornou homem. Antes compreendíamos mal a Deus, pensando que ele nos odiava, agora ele se torna homem. Como é Jesus, assim também é Deus. Em seus 33 anos na terra Jesus nada mais manifestou que o coração de Deus. A maneira pela qual ele tratou as pessoas na terra é o modo pelo qual Deus sempre nos trata. Certo dia um leproso chegou-se a Jesus e adorando, disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Mateus 8:2. Teria sido fácil para Jesus purificá-lo com uma simples palavra. No entanto, ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. V3. Imagine a sujeira e o mau cheiro de um leproso. Não obstante, o Senhor, estendendo a mão, o tocou, mostrando sua infinita simpatia para com o homem. É como se o Senhor dissesse, por que não estás disposto a vir a mim? Porém, se vieres, tocar-te-ei. Em outra ocasião trouxeram ao Senhor uma mulher apanhada no ato do adultério. Seus acusadores, judeus, diziam que segundo a lei de Moisés ela devia ser apedrejada até morrer. O Senhor Jesus não podia negar que ela houvesse pecado, entretanto, seu coração não permitiu que ela fosse apedrejada. Assim, ele desafiou a multidão, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, João 8:7b. A consciência dos acusadores convenceu-os de seus próprios pecados, e um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, retiraram-se dali, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Que lhe disse Jesus? Ninguém te condenou, foi sua pergunta. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tão pouco te condeno, vai, e não peques mais, v10b, 11. E digo a todos os que me ouvem, Deus não os odeia, Ele os ama. Ainda em outra ocasião, um coletor de impostos chamado Mateus convidou a Jesus e a muitos publicanos e pecadores para jantarem em sua casa. Segundo o consenso daquele tempo, os publicanos, ou coletores de imposto, eram detestados pelo povo. Durante este período, Judá, como nação, estava destruída e sob o governo romano. O cidadão do país vencido que trabalhasse para aquele que havia conquistado sua gente e tratado mal seus conterrâneos, era considerado deveras desprezível. Esses conterrâneos jamais se sentariam à mesma mesa com tal pessoa.
Mas o Senhor Jesus foi à casa de Mateus e lá partiu pão com muitos publicanos. Ao ver isto, os fariseus disseram aos discípulos de Jesus: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus 9:11. Começaram a discutir com eles e a criticá-los. Qual foi a resposta do Senhor Jesus a essas críticas? Ele disse: Os sãos não precisam de médico, e, sim, os doentes. Pois não vim chamar justos, e, sim, pecadores. V 12:13. Percebem aqui que Jesus abriu o coração de Deus para que os homens o vissem? Talvez você pense ser um pecador tão mau que está a se perguntar se Deus o odeia. Ou pode ser que você tenha sido ladrão, adúltero, mentiroso, ou pecador lascivo. Você indaga se Deus jamais o aceitará. Entretanto, o Senhor Jesus abriu o coração de Deus para que você o visse. Ele diz-lhe que Deus o quer e que o ama. O que Jesus quer dizer é que Deus é como médico que não tem medo dos doentes. Logo, devem os enfermos ter receio do médico? Não, não devem. Entretanto, alguns podem dizer que daqui em diante estão decididos a ser bons, que não mais perderão o controle, e que não mais jogarão. Não obstante, em 2 ou 3 dias voltarão aos seus antigos hábitos. Ora, alguns, portanto, poderão pensar que Deus não os ama e deseja que pereçam. Mas isso não é verdade de maneira alguma. Pelo contrário, Deus os quer, porque os ama. Espero fervorosamente que você faça o seguinte: retire o véu dos olhos a fim de ver que Deus não tem má intenção contra você. Antes, Ele o ama. Durante a Primeira Guerra Mundial, um pregador levou uma jovem a Cristo. Mais tarde essa jovem foi para Paris como enfermeira da Cruz Vermelha. De alguma forma, ela caiu moralmente, separando-se de Deus. Certo dia ela assistiu a um culto, e aconteceu de estar pregando o mesmo pregador que a tinha levado ao Senhor. Ela pensou em dizer algo que magoasse o coração dele. Depois do sermão, ele foi cumprimentá-la. Vou dizer-lhe algo que o Senhor não vai gostar, disse a moça. Agora estou muito feliz no mundo, sem Jesus. Você pode estar feliz no mundo, sem Jesus, mas o Senhor Jesus precisa que você esteja feliz no céu, respondeu o pregador. Que afirmativa verdadeira! Os que conhecem a palavra de Deus podem testificar que Ele só está contente quando nos tem. Isto acontece porque Ele não apenas tem piedade e cuidado de nós, Ele também nos ama. A mãe pode amar o filho, mas Deus nos ama com amor muito mais profundo. O casal pode amar um ao outro, mas Deus nos ama com amor maior. Pode ser que vocês jamais tenham pensado na maneira de Deus tratar as pessoas. Desejo informá-los hoje de que Deus ama a cada um de vocês. Ora, porque Deus é amor, Ele fez 2 coisas na terra. Ele sabe muito bem que o mundo não pode amá-lo, achegar-se a Ele e adorá-lo por um motivo: todos pecaram. Os pecadores, portanto, devem perecer e ir para o inferno. Consequentemente, primeiro Deus veio ao mundo na pessoa do seu Filho e morreu por nós na cruz do Calvário fora de Jerusalém. O Filho de Deus levou os nossos pecados para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Você, muitas vezes, ouve pregadores declararem que os homens pecaram, que devem ir para o inferno e que o Senhor Jesus levou nossos pecados ao morrer na cruz em nosso lugar. Você tem se indagado por que o pregador lhe entrega mensagem como essa? É porque basta a pessoa cometer um único pecado, um pecado que dure apenas 1 segundo, para que ela vá para o inferno. Será que você não pecou em 1 mês, ou em 1 ano? É possível que você não tenha feito nada mal nem dito nada errado? Pode ser que por 1 minuto, ou até mesmo por 1 segundo, você deu guarida a um pensamento impróprio, que nem mesmo seus pais ou sua esposa conhecem. Tal pensamento é suficiente para mandá-lo para o inferno. Compreendamos que Deus odeia o pecado com grande intensidade. Nosso sentimento humano contra os pecados mais horríveis não é para se comparar com o ódio que Deus tem até mesmo pelo menor dos pecados. O ódio que pudéssemos ter contra todos os pecados do mundo seria muito menor do que a repugnância de Deus pela menor de nossas mentiras. Ele sabe que os homens pecaram e só encontrou uma solução: Ele próprio deve vir ao mundo e tornar-se homem e levar o pecado do mundo na cruz cruel. E isto Ele fez, mostrando seu coração de amor.
E essa foi a primeira grande coisa que Deus realizou na terra. E mais, Deus reconhece que apesar do fato de o Senhor Jesus ter morrido por nossos pecados, ainda podemos transgredir depois de termos crido nele. Por este motivo Deus dá o Espírito Santo, seu próprio Espírito, para habitar em nós para que possamos ter o poder de não pecar. E essa foi a segunda grande coisa realizada por Deus, que também mostra seu coração de amor e interesse pela humanidade. Logo, Deus oferece-nos duas grandes graças. A primeira fez com que Jesus morresse por nós para perdoar-nos os pecados. A outra faz com que o Espírito Santo habite naqueles de nós que cremos, a fim de que possamos ter o poder de não pecar no futuro. Percebem quanto é difícil vencer o pecado? Tomem a honestidade como exemplo. Fico a imaginar quantos de nós somos honestos. Tenho viajado muito, mas encontrado poucas pessoas honestas. Dizer menos do que é preciso é mentira, ser pretensioso também é mentir. Tente ser uma pessoa honesta e descobrirá quão difícil é tal tarefa. Tive um amigo que em certa ocasião, na província de Quantum, encontrou-se com um assaltante que lhe exigiu o dinheiro. Sendo crente, pensou que não podia mentir dizendo não ter dinheiro. Mas se ele dissesse que tinha dinheiro, o bandido levaria tudo, não lhe deixando nada. Finalmente ele disse que tinha dinheiro e deixou que o bandido levasse tudo que ele tinha no bolso. Numa emergência dessas, ele poderia facilmente ter mentido para tentar salvar a si mesmo, mas se quisesse ser verdadeiro para com o Senhor, não poderia mentir. Muitas vezes você pode ter um pensamento mau e do qual não consegue livrar-se. Pode ser que você odeie alguém e não consiga perdoar-lhe. Pode ser que você deseje criticar alguém ou disseminar a discórdia. Você pode mentir frequentemente e agir com astúcia. Deus sabe o quanto você pecou. Entretanto, Ele não somente perdoará todos os seus pecados, mas também colocará em você o seu Espírito para que você tenha o poder de vencer o pecado e ser uma pessoa pura. É esse o coração de Deus. E o que Deus deve fazer, já o fez. Ouso dizer hoje que no que se refere à salvação, não há problema do lado de Deus. O problema hoje está do seu lado, se você vai crer ou não. Ouso dizer hoje que Deus o quer. Com referência a isto, deixe-me ler algo que o próprio Senhor Jesus disse enquanto estava na terra. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus 23:37. Deus em Cristo está desejoso, mas os homens não querem. O Senhor chorou por Jerusalém. Como ele gostaria de proteger as pessoas na cidade, pois as amava, mas elas não quiseram permitir-lhe. Se houver alguém aqui que já percebeu ser pecador, então saiba que o Senhor Jesus diz, eu o amo, desejo salvá-lo. Você está disposto hoje? Não há dúvida quanto a Deus, mas está você disposto? Quem pode culpar a Deus se a pessoa ouvir o Evangelho hoje e for para o inferno no futuro? Permita-me reiterar o fato de que Deus o deseja e o ama. Quantas vezes ele diz que o quer e você diz que não? Há outra passagem que merece nosso exame. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,14. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Este é o coração de Deus. Há outro versículo bíblico que gostaria de deixar com vocês. Contudo não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Não é Deus quem não quer dar-nos vida, somos nós que não estamos dispostos a receber a vida. Portanto, compreenda, por favor, que se você tiver um desejo, pequeno que seja, de ser salvo, de ter a vida eterna, de ser liberto dos pecados e de ir para o céu, então compreenda claramente que você pode ter tudo isso, porque Deus está desejoso de dá-los a você. Pois qual é a vontade dele? Que todos os homens se salvem. Não tenha medo, pois não há problema no lado de Deus, o problema é inteiramente seu. Certo homem encontrou-se com um pregador em Londres. Ele perguntou ao pregador se era ele que tinha pregado em Paris e se sabia que quem lhe dirigia a pergunta havia crido no Senhor Jesus naquela época. O pregador respondeu, dizendo: é bom que você tenha crido. Continuou o homem. Cri no Senhor Jesus naquele dia por causa de uma frase que o Senhor disse.
Que frase foi essa? Perguntou o pregador. O senhor observou que a tranca da porta do céu fica do lado de fora. Sim, deveras, a tranca da porta do céu fica do lado de fora. De modo que se você não entrar não culpe a ninguém mais a não ser a si mesmo. Se a tranca ficasse por dentro, você não poderia entrar ainda que o desejasse. Talvez Deus não quisesse destrancar a porta ou pode ser que ele tivesse decidido selar a porta. Nesse caso você teria de bater muito do lado de fora. Contudo, fique ciente disto, a tranca da porta do céu fica do lado de fora e por isso o problema não é de Deus, tudo depende de querer você entrar. Em conclusão, permitam-me contar uma história. Havia um professor cristão na Universidade Oxford, que tinha vários filhos que estudavam na mesma universidade. Em casa faziam o culto doméstico todos os dias. Seu quarto filho era ovelha negra e sempre dava desculpas para não se unir à família na hora do culto. Às vezes ele saía de casa antes do culto ou voltava quase na hora de este terminar. Certo dia ele chegou a casa e a família ainda orava. Ocorreu-lhe ouvir o que eles diziam. Ouviu a mãe orar: ó Deus, meu quarto filho é um pródigo que gosta de jogar e de gastar dinheiro e não tem temor a ti, etc., etc. Ao ouvir isto, ficou com raiva e disse consigo: por que mamãe não orou pelos 3 primeiros filhos e somente por mim, o quarto? Não posso viver num lar assim. Imediatamente correu para o seu quarto, juntou suas coisas, pegou algum dinheiro do pai e deixou um bilhete, dizendo: não sou digno de ser seu filho, não quero ser seu filho. Vou-me embora. Adeus. Assim, ele saiu de casa. Primeiro, ele se hospedou em um grande hotel, e ao diminuir o dinheiro, mudou-se para a casa de um amigo, que lhe disse: pode ficar comigo, mas não por muito tempo. Embora eu seja seu colega de classe, seu pai é meu professor. Não ficará bem se ele descobrir. Nestas circunstâncias, ele logo teve de deixar a casa do amigo e mudar-se para um hotel pequeno onde ficou até que se acabou o dinheiro. Com fome e com frio e sem abrigo, ele pensou em voltar para casa. Mas estava por demais envergonhado para voltar durante o dia, por isso esperou até depois da meia-noite. Correu para casa, pensando em entrar pela janela. Mas todas elas estavam trancadas. Desesperado, tentou a porta da frente. Ao empurrá-la a porta abriu-se com facilidade, estava destrancada. Ele pensou estar com muita sorte. Cautelosamente dirigiu-se para seu quarto, onde, para sua surpresa, ao abrir a porta, encontrou o pai sentado numa cadeira, virado para a entrada. Ficou tão atônito que instantaneamente falou sem pensar: esta casa está totalmente desprotegida. Não trancam nem a porta da frente. Ao ouvir isto, o pai, tirando os óculos e tomando o filho pela mão, disse: meu filho, desde o dia em que você saiu de casa até hoje, o que já vai para mais de 1 ano, a porta da frente nunca foi trancada. Certamente que isto expressava o coração do pai. Não só por 1 mês, por 1 semestre tinha a porta permanecido destrancada, nunca mais fora trancada desde o dia, que já ia para mais de ano, em que o quarto filho saíra de casa. Tal foi a demonstração do coração amoroso do pai. Quantas vezes nos vem o pensamento: sou pecador, Deus jamais haveria de querer-me. Mas, permita-me apresentar-lhe as boas novas de que ele jamais trancou a porta. Portanto, não há absolutamente nenhum problema da parte de Deus, o problema todo reside em você. Se hoje o pecador dispuser-se a vir a Deus, dizendo: sou pecador, compreendi-te mal, mas sei que estás disposto a aceitar-me hoje, ele será salvo. Certo dia o Senhor Jesus contou uma parábola acerca de um filho que pediu ao pai a parte da herança que lhe pertencia e foi para um país distante, lá gastou tudo o que tinha e finalmente decidiu voltar para casa. Mas estando ainda longe o filho pródigo, o pai o viu e, movido de compaixão, correu, abraçou-o e beijou. Veja Lucas 15, 11 a 32. Isto também revela o coração de Deus. Declaro a todos hoje que Deus os chama de volta ao lar, pois o Senhor Jesus já morreu por você e o Espírito Santo já veio. Ninguém precisa ir para o inferno. Pelo contrário, é preciso lembrar que Deus é amor. Você será salvo se hoje estiver disposto a dizer a Ele: ó Deus, sou pecador, desejo vir a Ti,
pois quero tua salvação. Se isto deveras acontecer, você e também ele terão grande júbilo. Porque Deus é amor,